Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos estudar a população e sua previsão. Vamos lembrar aí de alguns métodos, esses métodos, um deles dos componentes demográficos, tem alguns métodos matemáticos. Dentro desses métodos matemáticos temos três tipos, né? O aritmético, o geométrico e da curva logística. E para a curva logística tem uma extrapolação gráfica, que a gente pode usar dados de outros locais similares, né? Então, quanto à previsão, lembrando que o período de alcance do projeto é de em torno de 20 anos ou mais, vamos considerar uns 20 anos aí. E para o estudo da população da área de projeto, então eu posso ter os dados populacionais dos últimos censos, né? Dois, pelo menos, três ideal, né? 3 anos aí, diferentes, né? Para ter esses dados de população. Lá no IBGE também você tem informação dos setores censitários da área de projeto. Cada área tem uma dinâmica diferente de população. Então é importante dar uma olhada se for necessário. Tem-se o cadastro imobiliário para descobrir quantos imóveis existem em tal lugar. Consequentemente, a quantidade de pessoas por imóvel, por economia, você consegue mensurar uma população. Pode ser feita também pesquisa de campo, ir a campo e verificar quantos habitantes por residência e total de habitantes. Se já existe algum plano ou projeto existente, você pode usar esses dados. Os planos diretores também do município podem trazer informações a respeito, né? A situação socioeconômica do município, que traz alguma informação de diferentes locais de população. E elaboração de projeções da população, que é o que a gente vai ver dos métodos aí. Então, métodos componentes demográficos, método matemático, tem aqueles três que eu comentei, e método de extrapolação gráfica. Dos componentes demográficos, temos essa fórmula, que leva em consideração o número de nascimentos e óbitos, e também emigrantes e imigrantes. Então, para essa fórmula você tem a população que você quer num tempo específico, prevendo daqui a tantos anos, é igual à sua população na data de hoje, população na data inicial, mais N, que são o número de nascimentos, nesse período, pega no período de T menos T0, mais M no número de óbitos, mais aqui número de imigrantes menos número de emigrantes. Então, N menos N, você tem uma espécie de crescimento vegetativo, crescimento real, né, da população naquele local. Já o número de imigrantes menos o número de emigrantes é um crescimento social, entrada e saída da população em um determinado período, né? Dos métodos matemáticos, temos o método aritmético, geométrico e da curva logística. Para o método aritmético, ele vai considerar um crescimento linear da população. Os dados para entrar nesse método, para calcular esse método, não importa a quantidade de tempo entre os dados, 10 anos, 20 anos, não importa os dados de entrada no método, mas a previsão para uma população que você quer não pode extrapolar 5 anos. Então, lembrando, os dados podem ter de 10 em 10 anos para entrar, para calcular. Por exemplo, P1, população inicial, pode ser em 2000, população final do período ali pode ser, com relação aos censos, né, pode ser 2010, sem problema. Só que eu quero prever, além disso, quero prever, vamos supor, se eu tiver até 2020 também, P1 2010 e P2 2020, quero prever para 2025, ok, está dentro dos 5 anos para prever por esse método aritmético. Esse método aritmético é muito usado quando você quer uma população próxima, né? Você tem um ano, você não tem o outro, você usa ele, que lhe dá uma boa aproximação. O método de crescimento exponencial da população, que é o método geométrico, tem aqui sua formulação, né, que leva em consideração exponencial. Eles já não tem essa questão de período de população para se fazer a previsão, pode ser muitos anos à frente, tá? E temos o método da curva logística. A curva logística, ele considera que a população em algum momento ela vai saturar. Então a curva começa a ter um ponto de máximo aqui, ó, começa a estabilizar em algum ponto. Então, quanto mais população você tiver, quanto mais dado de população você tiver próximo do ano que você está estudando, próximo do ano do início de projeto, melhor. Porque, por exemplo, você tem a população de hoje, 2020,
e prever daqui 20 anos, beleza, a curva logística pode ser utilizada com uma certa facilidade que vai dar uns bons resultados. Mas se você tem dados muito lá atrás de censo 2010, censo 2000 e queira usar a curva logística para 2040, ela vai chegar no ponto que ela vai saturar, a população quase não vai crescer. Isso vai te dar uma informação errônea dessa população, né? Então está aqui a sua formulação. A formulação da curva logística é um pouquinho mais complexa, porque tem esse formato de curva aqui, né? Que usa um pouco do logaritmo lipperiano para conseguir fazer aquela fórmula. E para utilizar essa curva logística tem uma condição, que população inicial do período de dados vezes população final daquele período tem que ser menor que a população intermediária ali. Se eu tenho 3 anos, 2000, 2010, 2020, por exemplo, o P1 que vai ser 2010, o quadrado dele tem que ser maior que a multiplicação dos outros dois, para essa formulação funcionar. Outra condição é que os anos estejam em intervalos iguais, 2000, 2010, 2020. Se tivesse, por exemplo, supondo, não é uma questão de ter um censo de 1999, aí você tem 1999, 2010, 2020. Então você teria que calcular o 2000 para poder utilizar esse método da curva logística. E esse método também você pode extrapolar a curva se você achar necessário, e se você tiver dados de outras populações, de outros locais que tem um crescimento parecido com a comunidade que você está estudando. Você pode, de alguma forma, conseguir, né, usar esses dados para interpolar a sua curva. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, população de referência hoje, 2020, e você tinha os censos anteriores. Aí, com alguma previsão, com alguns dados, você consegue, de locais similares, fazer uma previsão para o local que você quer. É mais complexo e tem muito mais dados para ser envolvidos nessa extrapolação aí. Tá? Um ponto interessante a ser levado em consideração se você estiver estudando um local, se for uma região, uma cidade que tem muita questão de interferência em temporada, por questão de vinda de turistas, né? Por exemplo, no município da Baixada Santista, domicílios permanentes, né? 3 habitantes por domicílio. Na ocasião da temporada chega a 6,5, mais que dobra. Já os municípios do litoral norte, os domicílios permanentes é de 4 e domicílios, né, de uso ocasional chega a 7 habitantes por domicílio. Então é um fator a ser levado em consideração na hora de mensurar e de obter a previsão de uma população. Então agora eu vou apresentar, né, a tabelinha aqui do Excel. Nessa tabelinha do Excel eu calculei para a cidade de Itajubá. Então, para a cidade de Itajubá, eu tinha informações da população de 91, 2000, 2010 e estimado para 2020, que eu também vou utilizar. São dados do IBGE e dados do Atlas Brasil, que está aqui as referências aqui embaixo, que vocês podem vir obter também no município que vocês estão estudando. Então, com esses dados, eu apenas fiz aqui eu obtive pelo método aritmético, né, usando 91 e 2000, qual era a população de 1990, apesar que eu não vou usar os últimos 3 dados aqui, ó. Eu vou considerar 2000 como P0, 2001 como P1 e 2002 como 2020, né? 2000 como P0, 2010 como P1 e 2020 como P2 para fazer meus cálculos. Então, para o método aritmético, para calcular aqui o fator K, eu estou utilizando lá para a tabela 1, que são os mesmos dados, 2010 e 2020, P1 e P2, tá? Para calcular aqui, e achei para 2040 esse valor de população. Para o geométrico, estou utilizando também 2010 e 2020 e achei qual é a população para 2040. Os dados aqui de baixo são iguais a de cima, que essa tabela prevê o seguinte: se eu precisar, né, usar 1990 e não tiver 2020, por exemplo, aí ia ter 2 dados diferentes aqui de acordo com a previsão. Se eu faço por 91, usando o dado 91 para calcular a população prevista, ou se eu faço usando 90. Porque tanto geométrico quanto aritmético, tanto faz com os 91 e 90. Tá?
Só que para a curva logística eu só posso usar anos iguais. Então eu usaria 90, 2000, 2010 se fosse o caso. Para esse exercício estou usando 2000, 2010 e 2020. Então, agora para a curva logística, o D, que é o intervalo de anos, é de 10 em 10. Calculei aqui um fator K, né, usando as populações de 2000, 2010 e 2020. Então essa formulação está aqui no material nosso, né, para colocar aquela formulação K aqui, ó, tá aqui a formulação dele, né. Depois eu vim, calculei o B também, a formulação dela está aqui, ó, usa P0 e P1 e o fator K que foi calculado anteriormente. Para calcular o fator A, usa apenas P0 e K, né? LN com K menos P0 sobre P0. Aqui está aquele intervalo de anos, né? Que eu coloquei aqui, ó, intervalo de 10 em 10 anos. E eu coloquei essa condição aqui, ó, nesse canto. Essa condição que eu coloquei nesse ponto é para verificar se, né, aquela multiplicação de população 0 vezes P2 é menor que o quadrado de P1. Nessa formulação, então, eu fiz P0 vezes P2, P0 vezes P2 tem que ser menor que P1 quadrado. Ok, passou. E se eu fizer lá para 2000 e 2020, que eu fiz para as duas tabelas, também passou sem problema algum. Então aqui está, eu só pus os resultados aqui, né, que são os mesmos. Os que estão aqui, aritmética, logística, geométrica, logística, aritmética, geométrica e logística. Então todos os dados para 2040. Eu só fiz aritmético só para ter um parâmetro de comparação, tá? Para essa primeira tabela, o gráfico dele está aqui, ó. Então eu tenho os dados, deixa eu afastar um pouco. Então, o dado em verde é aritmético, o dado em roxo é o geométrico. Como a população ali ela tem uma boa conformidade, nas previsões não, os dados de entrada ela não destoa muito, os dois métodos estão muito próximos aqui, tá? Quando eu já considero a curva logística para essa situação, ela praticamente coincidiu com o aritmético aqui. Lembrando, aritmético eu não posso usar por questão do limite de anos, mas é só para ver a conformidade entre eles aí, tá? E nessa tabela aqui, eu apenas fiz, deixa eu chegar para cá um pouco, eu apenas fiz aqui de ano em ano, aí eu gerei essa tabela de ano em ano com o geométrico, aritmético, o geométrico e a curva logística, os dois aqui, ó. Curva logística e geométrica. Eu descartei o aritmético aqui. Então tem os dados da população e são muito parecidos. O que destoa muito pouco aqui, tá? Então tanto se eu usar um método como o outro, sem problema algum entre os dois, porque o que destoa ali é ínfimo demais. Se eu fizer uma continha aqui, ó, isso menos aquilo, eu tenho esse valor. Com porcentagem do maior, né? Isso dividido por isso vezes 100. Lá, dá 1%. Então é muito pequena a diferença que tem na população final ali. Tanto geométrica como logística. No meu caso, para a cidade de Itajubá, eu poderia usar qualquer um dos dados sem problema algum. Como o geométrico é um pouquinho maior, eu usaria ele para ser um pouquinho mais conservador aí, tá? Só mostrando esse cálculo, dessa previsão ano a ano dessa população e nesse gráfico aqui para ajudar, ok?